Bom, vamos lá para a palavra hoje, ok? Que o Senhor possa ministrar o nosso coração e que, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa provocar, Senhor, na tua igreja, Senhor, possa provocar mudança interior para uma mudança exterior, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Hoje eu queria falar de um assunto, gente, que eu vejo que faz parte muito das nossas vidas, que é sobre vencermos as nossas inconstâncias, né? Acredito que muitos já ouviram falar da palavra inconstância, né? Então, a inconstância, ela pode prejudicar os nossos planos, tanto como pessoais e planos espirituais. Porque a inconstância, ela é inimiga da nossa fé. Ela é inimiga de fazer aquilo que nós devemos fazer, porém não fazemos por causa das inconstâncias. Imagine nós, diariamente, né, que nós temos as nossas responsabilidades pessoais de trabalharmos, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de fazer a janta, de limpar a casa, né? Imagine se nós fôssemos pessoas inconstantes diariamente. O que seria o nosso serviço? O que seria a nossa casa? O que seria nossos filhos? Né? Porque a inconstância, gente, muitas vezes ela pode impedir, certo? E paralisar e prejudicar o nosso crescimento, a nossa fé, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Né? Então, assim como a inconstância, ela pode te prejudicar pessoalmente nos seus projetos e sonhos, ela pode nos prejudicar na nossa vida com Deus. E é isso que eu quero trazer, né, para nós hoje, para que a gente possa entender, certo? Porque nós entendemos que a caminhada com Jesus, a gente entende que, como a palavra nos diz, que nós vamos ter momentos difíceis, vamos ter os momentos das tempestades, vamos ter os momentos dos ajustes, ok? E cada um no seu nível, amém? Cada um no seu nível. E aí que nós precisamos se revestir da fé, encarar, porque nós vamos descobrir que a inconstância ela é natural. Todos nós, em alguma área, nós temos uma raiz da inconstância, que muitas vezes ela foi prejudicial nas nossas vidas. Mas nós precisamos hoje entender que as inconstâncias, nós temos que vencê-las, ok? Porque acredito que no meio de nós existe algo maravilhoso da parte de Deus que Ele quer derramar em nossas vidas, mas nós precisamos vencer as nossas inconstâncias. Ok? Deu para entender aí? Tranquilo? Vamos lá então? Você já ouviu falar da palavra inconstância, ok? Eu vou perguntar aqui para você. Eu vou colocar você no culto hoje. O que você entende sobre inconstância? Vamos lá. Altas e baixas. O que mais? Pensar uma coisa e não terminar. O que mais? Pode falar, gente. Fica à vontade, tranquilo. Você pode errar, não tem problema, tá bom? Se você errar, a gente vai colocar... A única coisa é colocar você aqui na parede, aqui, ó. Você refletir. Tô brincando. Vamos lá, gente. Não dá continuidade? Não dá continuidade, sim, nas atitudes. Ok. Estão bem, vocês estão bem. Parou por aí, então? Ok, então, vamos lá. Então, eu vou trazer para vocês tudo que vocês falaram faz parte do significativo da palavra inconstância, ok? E aí eu vou aprofundar mais para a gente entender um pouco do assunto. Então, significa falta de firmeza, perseverança ou estabilidade em atitudes, ideias e sentimentos. É a característica de alguém que muda facilmente de comportamento ou atitudes. Então é tudo isso aí que vocês falaram, né? Então aí você percebe que realmente a inconstância ela faz parte, queira ou não, né? Ela está aqui no nosso comportamento, né? Ela está aqui nas nossas atitudes. Ela está aqui muitas vezes e a gente se move e a gente não percebe, né? A gente não percebe. É aquela pessoa que faz tantas coisas, certo? Que ela pensa em fazer, que ela está fazendo, mas não consegue dar continuidade. E aí, o que acontece? Entra a questão da autossabotagem. Ela começa a sabotar as coisas, certo? Então,
você vai entender que o desistir, agora trazendo para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, não significa que inconstância vai fazer você desistir de Deus muitas vezes. Mas você pode abortar alguma missão que o Senhor te entregou. Ok? Então nós vamos ver um pouco em relação a isso. A primeira coisa, também, que ser inconstante, né, é ser uma pessoa altos e baixos, sim, vocês falaram aqui, mas como se fosse, sabe o exemplo da montanha-russa? Sabe aqueles gráficos que você está lá em cima e de repente ela vem com tudo? Fá! A montanha-russa muitas vezes não é assim? E muitas vezes uma frequência no nosso desequilíbrio emocional, onde que as nossas emoções estão lá em cima. Porque a inconstância ela tem a ver com as nossas emoções. Então ela muitas vezes influencia as nossas emoções. E você está lá em cima. Você subiu que nem a montanha-russa. E de repente você pá! Você vai lá embaixo, lá, mó adrenalina. E depois você sobe. Então vem aqueles gráficos. Que uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Certo? E aí, como eu falei aqui, ele é natural. Certo? A inconstância é natural. Ela faz parte de nossas vidas. E uma hora e outra ela vai aparecer. O problema da inconstância é que nós não podemos estacionar nela. Nós podemos ter, mas não podemos estacionar nas inconstâncias. E as inconstâncias, podemos dizer que ela não é nem prejudicial. Nós podemos até pensar assim, que ela não é prejudicial como uma soberba, certo? Como um orgulho, como uma raiva explosiva. Pode ser que ela não seja prejudicial dessa forma. Mas ela pode prejudicar o teu crescimento espiritual. Ela pode prejudicar, ela pode paralisar, ela pode te atrasar no processo com Deus, de você não experimentar muitas coisas que Deus quer derramar na sua vida devido às nossas inconstâncias. Então, na caminhada na fé, nós vamos aprendendo na palavra que as inconstâncias por isso nós somos muitas vezes confrontados na palavra, amém? Porque a palavra, quando ela nos confronta, ela nos coloca em ordem. Primeira coisa, nós entendemos que tem atitudes nossas que está errado. Ou seja, a nossa consciência, ela entra na nossa consciência, limpando a nossa consciência, o nosso coração, para fazer com que a gente reconheça os nossos erros e as nossas desistências. Então, a inconstância, ela é prejudicial dessa forma nas nossas vidas. E aí, pensa bem, você está caminhando na fé e um bom tempo você caminhando na fé, mas você percebe que muita coisa na sua vida não foi desatada. Por quê? Talvez por causa de algumas inconstâncias que ela foi alimentada nas suas atitudes e te paralisou por muitas coisas. Então a palavra de Deus, ela fala sobre isso, claramente, sobre a inconstância que nós temos que enfrentar ela dia após dia. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 6, ok? E do 7 a 8, mas vamos começar do 5 a 6. Você tá para poete? Para fazer, Leandro Negai? Vamos ver se a tradução tá boa. Diz assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, né? E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ok? Então aqui, essa passagem nos ensina duas coisas. A primeira, né, ele está dizendo aqui, ó, se caso você precisa de fé, precisa de sabedoria, então peça a ele que ele te dará sabedoria sem nenhum problema. Mas quando você pedir, peça com fé, sem duvidar.
Porque a dúvida, né? Aí ele começa a falar, é semelhante, é parecido com a onda do mar, que é abalada pelos ventos e pelas tempestades. Então tem duas coisas aqui que esse versículo ele nos ensina. A primeira coisa, andar por fé. Nós precisamos vencer as dúvidas. E as dúvidas faz parte de uma característica da inconstância. Em outras passagens, vai dizer para nós, né, que nós não podemos estar divididos em dois pensamentos. Ou que nós não podemos ser pessoas não firmes, mas temos que ser pessoas firmes, ao ponto de entendermos e aplicarmos. Então, a primeira coisa que ela nos ensina aqui nesse versículo é que a gente tem que vencer a dúvida pela nossa fé. Ou seja, não duvidar. Porque quando nós duvidamos, você ora, você pede a Deus, mas se existe uma dúvida, ela pode paralisar a sua oração e dificultar a sua oração de chegar até os ouvidos de Deus. E outra coisa que ele fala sobre a questão do exemplo da dúvida, né? Aí ele começa a dar o exemplo que a dúvida é tipo como se fosse a onda do mar, que ela é abalada pelas tempestades. Então, aqui ele dá um exemplo, né? Uma ilustração sobre a onda do mar. Alguém já viu aqui no YouTube, pode ser até no YouTube, a onda do mar, quando vem a tempestade? É incrível, né? Chega até dar medo. Que a onda, ela não para. É onda gigante, é onda para lá, onda para cá. E aí você viu a maré? Quando a maré chega aqui nas pontas da praia, a onda ela vem e ela suga, né? Então é esse exemplo que muitas vezes Deus está dando em uma fé cheia da dúvida. Que muitas vezes nós somos como a onda do mar. Que a gente pede, que a gente faz, mas no mesmo tempo a gente volta para trás, a gente retrocede. Ou seja, a gente nunca vai sair do lugar. A gente vai e volta. Vai e volta. E abalado pelas tempestades. Então, duas coisas que a dúvida pode trazer. Um abalar em nossas vidas, espiritualmente, emocionalmente, certo? E nos paralisar no processo do crescimento. Que você nunca vai sair do lugar. Você sempre vai ser que nem onda do mar. Vai e volta. Vai e volta. E o versículo 7 e 8. Ok? Diz assim, ó. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha só o que está dizendo aqui. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele está falando o quê? Homem de ânimo dobre e inconstante. Na minha tradução diz assim, ó. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, se pois vacilar e é inconstante em todos os seus caminhos, irmãos. Então aqui a palavra já está falando mais reto, assim, sabe? Está dando o papo mais reto. Que a dúvida, de muitas vezes, ela se torna um bloqueio e que dificulta a sua oração a Deus. E fala que o tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma. Então, uma pessoa com dúvida não recebe nada de Deus. A palavra está dizendo isso. Pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos, irmão. Então, aqui, agora trazendo do versículo 8 até o versículo 5, então ele está dizendo aqui que a minha inconstância, ela dificulta a minha oração. A inconstância, ela dificulta o meu crescimento. A inconstância, ela é inimiga da minha fé. A inconstância, ela mata a minha fé. Ela mata. Por isso que a Bíblia fala que um dos sintomas que a inconstância nos dá, a questão do matar a fé, é quando é a onda do mar. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e é abalado pelas tempestades. Entendeu? Então essa é a definição
que a palavra nos está dando sobre a questão da inconstância nas nossas vidas. Então, por isso que Deus está falando que as inconstâncias, ela é prejudicial dessa forma. Talvez ela não possa te prejudicar de uma forma como você espera, mas pode ser um vírus letal que, passado o tempo, você talvez brecou o seu crescimento naquilo que o Senhor queria fazer na sua vida devido às algumas inconstâncias nas nossas vidas. Então, por isso que a palavra nos diz que nós devemos ser o ao contrário das inconstâncias. Constante, gente. Constante. Mas ser uma pessoa constante, nós vamos entender que é tudo uma decisão. É uma escolha minha, é uma escolha nossa, ok? Porque inconstância nós não se vencemos por uma questão de sentimento. Porque o nosso sentimento, muitas vezes, ele não favorece. Não estou afim, eu não estou afim, né? Eu não estou afim. Então, muitas vezes, as nossas emoções é assim. Mas quando nós andamos pela fé, é andar pelas constâncias de que, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu não sinta, mas eu entenda as minhas responsabilidades, o meu compromisso, eu vou fazer. Né? Nós temos isso dentro de casa, né? O marido, responsabilidade com sua esposa, a sua esposa, responsabilidade com seu marido, né? Ambos, responsabilidade com sua casa, ok? E se nós não entendermos que a nossa vida espiritual é dessa forma, possa ser que a gente possa prejudicar e sabotar muitas coisas que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Algo poderoso que Ele quer entregar para nós, em nossos campos, dentro da nossa casa, na nossa família. Ok? Outra coisa que eu quero falar aqui é o exemplo de Pedro, gente. Pedro, o Pedroca da Bíblia. O Pedro era um dos discípulos que andava com Jesus, ok? Ele era um apóstolo de Jesus, ele era um pescador e Jesus alcançou a vida dele. E Pedro, gente, segundo alguns estudos, fala que Pedro era um cara impulsivo. Era um cara de temperamento, o cara não pensava. Tudo é tipo assim, era um cara que agia sem pensar. Então, ele era assim. E você vai ver na Bíblia que, ao estudando a história de Pedro, ele tem esse lado das inconstâncias. Ele era um cara inconstante. Apesar que ele era um bom líder, apesar que ele era responsável, apesar que ele era um cara que realmente Jesus se interessou pela vida dele, mas Jesus teve que trabalhar com ele. Né? Podemos dizer que o Pedro pode ser um dos homens que mais Jesus teve que lapidar ele, porque era um cara inconstante. Era um cara inconstante. Era um cara que tinha uma decisão de fazer, mas tinha suas altas e baixas, certo? Fazia, não dava continuidade e sabotava a missão. Né? Era uma pessoa que não tinha estabilidade, não tinha firmeza. E Jesus começou a trabalhar na vida dele. Aí eu quero deixar aqui uns exemplos para você entender esse lado da inconstância, das altas e baixas de Pedro. Vamos lá. Mateus 16, 17. Tá? Fala assim, eu vou resumir aqui, tá bom? Pra gente não perder muito tempo. Mas Mateus 16, 17, você vai encontrar lá que Jesus falou com Pedro e falou que ele era um homem bem-aventurado, ok? Que fala de uma história que Jesus parou e falou para os seus discípulos: o que penso que eu sou por aí? O que dizem de mim por aí? Aí os discípulos começaram a falar. Alguns dizem que tu és Elias, tu és João Batista, tu és Jeremias, tu és o profeta, né? Aí Pedro chegou e falou: não, tu és filho de Deus. Aí Jesus olhou para ele e falou: Pedro, bem-aventurado tu és, porque não foi carne nem espírito que te revelaste isso, mas foi o Espírito de meu Pai em você que revelaste isso. Ok? Então, aqui você vê que Pedro recebeu um ponto de Deus. Ponto para Pedro. Ok? Mas aí, Mateus 16, 23, na mesma passagem, um pouco lá
lá embaixo vai dizer que Jesus repreende Satanás na vida de Pedro. Imagine, aí tipo assim, de manhã, ele foi usado por Deus e Deus falou, bem-aventurado tu és. E à noite, Jesus olhou para ele, te repreende Satanás. Imagine, olha o baque que ele não tomou nessa hora. Como assim o cara foi elogiado por Jesus, abençoado por Jesus, e depois Jesus teve que repreender ele, rapaz. Outra, Mateus 14, 28 a 29, vai dizer assim, que Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Algo sobrenatural, né? Andar sobre as águas. Então fala da história que Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro falou, Senhor, se for o Senhor, que eu posso ter aí ao Senhor. E Jesus falou, vem comigo aqui. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que, olha lá, Mateus 14:30 diz assim, que teve medo e começou a afundar no mar. Né? Veja outra característica dele, das suas altas e baixas. Temos aqui também João 13 a 37, que ele prometeu seguir e dar sua vida por causa de Jesus. Você vê várias vezes Pedro falar, não, Jesus, eu estou contigo. Jesus, pro que der e vier, eu estou contigo. Né? E olha que ele até pegou uma espada e cortou ali a orelha de um soldado romano. Ok? Mas ele sempre falou ali, Senhor, eu estou contigo. Pode contar comigo, que eu sou um cara ponta firme, eu sou um cara firme, e não vou te deixar na mão. Ok? Mas prenderam Jesus. O que Pedro fez? Lucas 22:54. Na hora que prenderam Jesus, Pedro, com medo, seguiu Jesus de longe. De longe. Sabe aquela pessoa que tenta ser valente naquele momento ali, mas quando você vê, o cara tá mexendo com outro cara, mas tá tão longe assim, sabe? Eu era um deles, tá? Sabe aquele momento de brincadeira que vem aqui, tu não me pega não. Você pensa que sou o quê? Eu tenho medo de ti não, né? Mas é 100 metros de distância. É um ponto pra você pular pra sua casa já, o cara não chegar perto de você, né? Mas Pedro fez isso. Pedro teve essa atitude diante de Jesus. E a última que aqui que eu quero dar um exemplo para você é Marcos 14:29, que ele mesmo falou para Jesus, Senhor, eu nunca te abandonarei. Ele prometeu para Jesus, em uma conversa com seus discípulos, ele teve uma conversa particular com Jesus, e ele falou para Jesus, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Em Marcos 14:66, 75, só que fala que ele negou a Jesus. Quando pegaram Jesus e veio muitas pessoas dizer, tu não és um que andava com ele? Tu não és discípulo de Jesus? E o que ele fez? Ele negou a Jesus. E falou, não, eu não conheço esse homem. Ok? Então nós vemos nessas passagens que Pedro ele era um homem constante, gente. Ele era um homem constante. Só que o legal dessa história da vida de Pedro é que Jesus nunca desistiu dele. E a mesma coisa nas nossas vidas. Que Jesus nunca desistiu de nossas vidas. Então Pedro se tornou constante, certo? Pedro era inconstante, mas Pedro se tornou um homem constante e ousado por Deus. Você vai ver a história de Pedro já totalmente diferente lá no livro de Atos dos Apóstolos, e começa a falar que Pedro, ele começou a dar testemunho, e começou a orar, e começou a pregar, e começou a ter uma nova postura como um homem de Deus, um homem firme nas suas responsabilidades, e até mesmo foi ele que pregou e converteu em uma pancada só 3.000 pessoas para Jesus, ele ganhou, em uma pregação. E não parou por aí.
Pedro, o cara inconstante, ele começou a orar e as pessoas começaram a serem curadas. Pedro, o cara inconstante, ele começou a orar e as pessoas recebiam milagres. Cegos voltavam a enxergar, os paralíticos começavam a andar, pessoas que estavam presas por demônios, ele começou a libertar as pessoas dessas prisões demoníacas. Então aí você vê totalmente a atitude de Pedro diferente. Diferente. Sabe por quê, gente? Porque ele entendeu que ele poderia ter uma natureza de inconstância, certo? Mas que ele sabia que se ele fizesse uma escolha para vencer as suas inconstâncias, ele poderia ser um homem firme e prosseguir na sua jornada com Deus e dar muitos frutos. E foi isso que Pedro fez, certo? Porque nós recebemos a constância, a firmeza no processo da nossa maturidade. Não existe nós sermos pessoas firmes se primeiro nós não aprendemos a ser pessoas maduras. Que entendemos as nossas responsabilidades, certo? E fazer delas um campo aonde que nós vamos ensinar a outras pessoas, né, a ter maturidade na sua caminhada. Amém? Então, por isso que Jesus está falando da importância. Então, ser inconstante não é o problema. Amém? Ser inconstante não é problema. Talvez você pode pensar aí, que quantas vezes você desistiu de algo, quantas vezes você sabotou algo, mas que você pode dar um basta nisso, vencendo as nossas inconstâncias, né? Eu era muito inconstante, gente. Eu era muito inconstante. Eu era muito altos e baixos. Muito. Eu sempre fui uma pessoa do povão. Eu sempre gostei de ser do povão, né, tentar conversar, mas eu era muito exagerado mesmo. Pensa no menino sem noção. Era eu. Né? E no decorrer da vida, eu fui aprendendo. Só que eu tinha algo muito ruim da minha vida, que era muito prejudicial, que eram minhas inconstâncias. Eu era muito inconstante, muito. Eu era o cara de, bora fazer? Bora! Vamos lá! Dava ideia, né? Sugeria algo para fazer, mas cadê o Rodolfo? Ah, eu não quero mais, não, desisti. Né? O pastor Sérgio teve que ter muita paciência comigo. Parão, conto contigo. Imagine agora. Parão, conto contigo. O pastor não tá. E aí? Eu chegar aqui hoje? Então, gente, eu não vou pregar porque eu não tô bem, né? Eu tô na guerra. Porque a inconstância, não pense que é no momento que você tá bem, não. É quando você tá no momento dos turbilhões, né? Que a tendência da nossa natureza é, não, vou parar tudo, peraí, eu vou parar. Não tô com cabeça para pregar. Já pensou? Eu digo, pastor, é o seguinte, eu não tô com cabeça para pregar. Que foi, varão? Que foi, varão? Eu tô com uns problemas aqui, não resolveu, não me acho digno de pregar. Não me acho digno de estar aqui com esse microfone sendo testemunho para a igreja. Amém? Nós temos essas quedas. Nós temos as nossas altas e baixas, amém? Mas eu entendi, gente. Eu entendi que em Jesus, nessa caminhada, já há mais de 15 anos na caminhada, eu entendi que não é por aquilo que eu sinto. Amém? Não é por aquilo que eu sinto. Eu aprendi que as minhas responsabilidades, os meus compromissos com Deus têm que estar além das minhas dificuldades, dos meus problemas. Não porque eu sou um super crente, porque eu entendi as minhas responsabilidades com o Senhor. Amém? Eu entendi as minhas responsabilidades com Deus. E é algo, gente, que eu vejo assim, mais do que teoria. Eu sei que muitas vezes a gente aprende a teoria, mas na hora da prática a gente passa pelo processo de maturidade. Né? E nesse meu processo de maturidade eu estou aprendendo uma coisa que eu coloquei no meu coração. Existe uma frase que eu guardo muito no meu coração. É que quando você precisa de um abraço, Deus vai te usar para abraçar as pessoas. Quando você precisa de uma palavra, Deus vai usar você para dar a palavra para as pessoas. Quando é você que está chorando e precisa de um consolo,
Deus vai usar você para dar consolo para a pessoa. Mas enquanto nós estamos fazendo o que Deus quer, mesmo que nos doa, que não é nossa vontade, mas entendemos o nosso compromisso com Deus, Ele vai abençoar você. Ele vai cuidar de você. Ok? Porque existe aquele que recebe de Deus para dar para as pessoas. Certo? Então, é dessa maneira que o Senhor trabalha em nossas vidas. Né? Então, não fique de cabeça baixa, não fique se lamentando, não fique se culpando, né? Se nós desistimos algo das nossas vidas. Sempre tem um caminho bom. E esse caminho bom para nós é entender que Jesus, Deus, Ele não desistiu de nós. E que Ele trabalha. Para cada um aqui, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Ele tem o seu jeitinho de trabalhar. Entendeu? Talvez a maneira que Deus vai trabalhar na vida do Fred não é a maneira que Ele vai trabalhar em mim. Talvez a maneira de trabalhar na vida do Rodrigo não é a maneira que Ele vai trabalhar na minha vida. É outras maneiras. Porque Ele sabe, né, do que foi gerado dentro de você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe como você precisa vencer as suas inconstâncias. O que não podemos é estacionar nas inconstâncias. E vivemos como se tudo estivesse bem. E aí perdemos muitas coisas que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Amém? Então, seja firme, seja forte. Entenda que o Senhor tem esse propósito no seu coração. Então, Deus está falando para nós hoje. Vença as suas inconstâncias. Vença. Vença as suas altas e baixas. Eu sei que não é fácil para você. Eu sei que você tem os seus problemas e Deus não ignora seus problemas. Ele não trata os seus problemas como algo assim, sabe? Tipo, que idiotice é essa? Não. Ele conhece você, certo? Ele conhece muito mais do que até seu pai, até sua mãe, até você mesmo. Então quero te convidar hoje, nós juntos, a orar ao Senhor e dizer para Deus: Senhor, me ajuda a vencer minhas inconstâncias. Me ajuda a vencer as minhas dificuldades. Me ajuda a vencer o que me paralisa nos teus caminhos. O que me paralisa de eu receber, certo? Porque Deus está preparado para derramar as suas bênçãos em nossas vidas. O problema é se nós estamos preparados para isso. Ok? E se as bênçãos de Deus se for derramada em nossas vidas, se não vai nos desviar do caminho, porque é isso que Ele não quer que aconteça conosco.